De brinquedo infantil a símbolo de perfeição, a boneca Barbie por anos tem sido o sonho de muitas meninas e o pesadelo de algumas mulheres. Na busca incansável pela perfeição, algumas têm submetido a vários procedimentos, inclusive desnecessariamente, causando transtornos, problemas e complicações no futuro. Olá, eu sou Guilherme Mendes, sou cirurgião plástico e vim hoje falar com vocês sobre um tema muito importante e muito atual. Inspirado na boneca Barbie e no seu filme, vamos falar da associação do irreal, no padrão irreal da boneca Barbie, e do transtorno dismórfico corporal, que foi descrito pelo professor Pitangui há vários anos. As pacientes às vezes acham que para ter um corpo melhor, um corpo bonito, elas têm um padrão, uma ideia do que é belo e tentam incansavelmente seguir esse padrão. Por isso, estão inspiradas na boneca Barbie e em tentar fazer vários procedimentos, várias associações, para chegar naquele ideal que vai ser impossível de ser alcançado. Lançada em 9 de março de 1959, a boneca Barbie vigora até hoje como um sucesso de vendas da empresa Mattel, uma das maiores empresas de brinquedo do mundo. Ela foi inspirada em uma boneca alemã chamada Build Lily e também foi alvo de vários processos durante os anos. Hoje, ela figura como sonho de muitas meninas, tanto de profissão quanto de futuro, e como sonho de um corpo ideal, um padrão de beleza que é muito difícil de ser alcançado. Nós sempre explicamos às nossas pacientes que cada corpo é único, cada estrutura óssea, cada musculatura é diferente uma da outra. E então, o resultado é individualizado. Se você tem uma paciente que quer fazer uma cirurgia, uma lipoescultura HD, uma dermolipectomia, uma abdominoplastia, mas tem um corpo mais quadrado, como nós chamamos de androide, ela nunca vai ter uma cintura como uma paciente que tem uma estrutura óssea mais de um violão. Então isso tem que ser bem explicado para as pacientes, para evitar até problemas no futuro. Nós temos pacientes que nos procuram com um ideal de perfeição e com uma tentativa de realizar uma coisa no seu corpo que a gente sabe que vai ser impossível de ser alcançado pelos seus próprios padrões físicos. E isso tem que ser muito bem detalhado para as pacientes, para não ter insatisfação no pós-operatório. Nós temos pacientes que chegam para nós com queixas e nós temos que tentar descobrir se essa queixa é só física, só um aspecto externo, ou se é uma queixa psicológica também. Já tivemos paciente que nós não operamos, inclusive até em vésperas de cirurgia, porque nós sentimos que a paciente não estava preparada psicologicamente, ou a paciente estava querendo, no processo cirúrgico, resolver um problema que não era de cunho estético, era de cunho psicológico. Nós, como cirurgiões plásticos, temos que tentar identificar esses problemas e tratá-los. Claro que nós temos pacientes que têm um problema externo, um problema físico, e está associado a um problema psicológico. Mas o fundo desse problema físico não pode ser confundido com um problema psicológico. Se você operar uma paciente que tem queixas psicológicas, que tem um ideal de beleza que é impossível de ser alcançado, e ela olhar que aquilo não foi o resultado que ela queria, ela vai continuar com o seu problema psicológico e vai até ser agravado. Então, nós temos que ter muito cuidado. Já tivemos pacientes que recusamos as cirurgias, ainda mais quando elas já foram operadas de repente uma vez, duas vezes, de processos diferentes, mas elas ainda querem mais. Então nós temos que saber quando botar um freio. Eu costumo dizer que essas pacientes que eu não opero, ou que eu operei poucas vezes e recusei cirurgia, são as pacientes que mais gostam de nós, que mais gostam do nosso trabalho, do que aquelas pacientes que a gente operou uma vez e pronto, saíram. Porque elas sabem que nós não estamos interessados só na parte monetária. Nós estamos interessados no seu bem-estar e no seu perfil global, na sua melhoria global. Hoje, com a Barbie, com o seu ícone, nós temos muitas pessoas que nos procuram com um ideal irreal, inalcançável. E nós temos que saber quando frear isso aí. O professor Pitangui descreveu a síndrome dismórfica corporal como várias cirurgias realizadas em pacientes que não estão aptos para fazê-los. Pacientes que chegam com cunho psicológico, com um problema muito irreal, e querem resolver na cirurgia plástica os seus problemas psicológicos. Às vezes temos até que encaminhar pacientes para psiquiatras, porque são pacientes que estão abaladas profundamente. Nós temos como tentar ajudar essas pacientes até certo ponto, antes da nossa cirurgia. Mas os colegas
os psicólogos, os psiquiatras têm um papel fundamental nessas pacientes. Nós temos, às vezes, algumas pacientes, inclusive pacientes que perdem muito peso, que chegam abaladas emocionalmente. Então, nós temos que saber conduzir esses casos, saber orientar essas pacientes e saber dar uma estrutura para que essas pacientes possam ser submetidas a uma cirurgia. Não só falando de estrutura física, mas estrutura psicológica. Nós temos que dar o apoio e orientá-las da melhor forma, que esse processo cirúrgico é um processo que ele tem várias etapas e que não vai chegar no ideal. Voltando a falar do ícone da boneca Barbie. Então, esse ideal da Barbie, ele é impossível de ser alcançado. São proporções irreais, são ícones que servem para um padrão que não é o padrão normal das pacientes. Então, nós temos que ter muito cuidado nesse estilo. Nós temos pacientes, vemos várias vezes casos, inclusive em programas fora daqui do país, que tentam chegar nessa perfeição, tanto mulheres quanto homens. Homens querendo virar o boneco Ken, e mulheres querendo virar a boneca Barbie. A mídia influencia? Sim. Nós estamos sendo bombardeados tanto na TV quanto nos nossos laptops, nos nossos smartphones, por imagens, por programas mostrando corpos esculturais, corpos belos, e associando a um padrão irreal de beleza. A mídia, ela tem o papel de informar, o papel de adverter e o papel de consolar às vezes, mostrando casos que saíram do irreal para o real. Nós podemos ter a mídia como uma aliada ou como uma vilã. Isso depende de você saber procurar a fonte real e o seu ideal. Então, não se deixe levar por programas ou por propagandas que podem ser irreais e podem ser mais danosas a você do que benéficas. Em que a cirurgia plástica pode ajudar nesse ponto? Ela pode corrigir os problemas externos e levar a uma melhoria corporal, uma melhoria facial dos pacientes que levam o seu anseio em conta. Então, toda cirurgia ela tem seus benefícios, mas ela tem seus riscos também. Se você tem um cirurgião que só fala para você de benefícios, desconfie, porque toda cirurgia tem seus riscos, toda cirurgia tem sua chance de complicação. Dependendo da cirurgia, as complicações são maiores ou mais frequentes que outras. Sempre falo para os meus pacientes, não existe procedimento sem riscos. Faça o procedimento quando você estiver seguro, tiver tirado todas as suas dúvidas, confiar no profissional e ele ser credenciado, ter a sua especialidade reconhecida no Conselho de Medicina, o seu RQE, como nós falamos aqui no Brasil. Voltando a falar um pouco da síndrome dismórfica corporal, nós percebemos que com o passar do tempo, com o bombardeamento de imagens, de informações da mídia, e voltamos novamente a falar da Barbie, nesse bombardeamento de imagens da Barbie, nós temos percebido um aumento cada vez mais intenso das pacientes que nos procuram com expectativas muito fora do padrão. Nós temos pacientes que querem ter uma cintura muito fina, não querem ficar com o abdômen nem um pouquinho projetado, o que é impossível, e nem com um pouquinho de pele dobrando. Eu já tive pacientes que chegaram para mim e falaram, doutor, não quero que minha pele dobre nada depois da abdominoplastia. É impossível, mesmo que nós esticássemos toda essa pele, quando você dobrar um pouco, ela vai fazer algumas linhas. Isso é normal de toda paciente. Então, tem pacientes que têm um padrão muito fora do real, e isso tem que ser colocado bem enfaticamente para essas pacientes. Tá? Em alguns casos, como eu falei, a gente tem que saber identificar esse síndrome dismórfica corporal e encaminhar essa paciente para o profissional adequado. Esse profissional, ele é de grande valia, até para nos orientar e dizer, olha, essa paciente ela não tem nenhuma condição de ser submetida à cirurgia, ela tem que fazer um tratamento mais intenso. Algumas pacientes até omitem que elas estão fazendo tratamento, achando que o problema delas, psicológico, nada tem a ver com o problema físico, o que é irreal, o que é impossível de nós conseguirmos associar.